O livro profético de Ezequiel. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? A partir de hoje estudaremos o livro de Ezequiel, na qual ele foi escrito na Babilônia, em que o próprio Ezequiel é o escritor, em que ele esteve exilado na Babilônia junto com Joaquim, rei de Judá, em 599 a.C. Neste livro de 25 anos de visões, Ezequiel foi o emissor das más notícias aos primeiros exilados. Mas notícias mais porque todos pensavam que voltaria logo para casa, o que não aconteceu. E estes ainda não sabiam que o templo fora destruído pelos babilônicos até o chão, o que não sobrou nada. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, e se entendermos que no reinado de Zedequias, o rei frouxo, em Jeremias 51, ele envia Seraías para uma mensagem aos cativos, conforme Jeremias 29, para que todos submetam-se a Deus e não espere para breve alguma restauração de Israel. É quando Deus levanta um profeta entre os próprios cativos, o enérgico Ezequiel. Ao adentrarmos a este livro propriamente dito, precisamos entender que ele estava com o reino de Judá. Contudo, o reino do norte, que é Israel, foi destruído pela Síria e agora estava a desmoronar. E o reino da Babilônia inicia com poder o cenário internacional, até serem vencidos e eliminados pela Pérsia em 539 a.C. A pergunta que todos fazem é por que aconteceu isso com Israel? Por que Deus permitiu os filhos de Abraão sofressem durante décadas sem irem à terra prometida aos patriarcas? A resposta é a mais lógica e certa: corrupção em todo o povo de Jerusalém, inclusive e principalmente os líderes. E isso levou ao juízo de Deus, conforme o capítulo 16 queremos ver mais à frente. Deus abandona o templo e a cidade fica violável, instável, sem a segurança e proteção do Deus de Jacó, conforme iremos ver em Ezequiel capítulo 10. Os sacrifícios não eram mais recebidos pelo Senhor, pois os líderes faziam mal, maltratavam o povo e depois queriam buscar a Deus. Eles não cumpriram a lei e queriam buscar o Senhor da lei. Lógico que Deus não convive com malignos. Contudo, irmãos, o lado importante que também devemos compreender é que o tom alto de Deus sobre Jerusalém e a seu povo era que o Senhor estava eliminando os opressores do povo que sofria. Deus sempre está a favor do povo que sofre contra os maus líderes e governantes corruptos. É bom lembrarmos que foram gerações de idolatria e violência, principalmente contra o povo que era oprimido por seus líderes. Nesse estudo de Ezequiel, iremos ver o quanto o livro é simétrico. O capítulo 1, por exemplo, é Deus irado, e o capítulo 48 é Deus confortador. Também temos o capítulo 8 a 11, é a visão do templo contaminado e sua destruição. E no capítulo 40 a 48, o templo é restaurado e purificado. O capítulo 6 é a repreensão contra os montes de Israel. E o capítulo 36 é a consolação. Em Ezequiel aprenderemos temas como julgamento, soberania de Deus e esperança futura.
aprenderemos também que Ezequiel usa os meios mais incomuns para profetizar. Exemplo, Ezequiel 4, ele usa esterco humano, isso mesmo, irmãos, fezes como combustível para assar o pão. Fique conosco e eu entender o porquê. Ezequiel 5, ele rapa a cabeça e a barba e queima 1/3 dos cabelos. Ezequiel 12, ele cava um buraco no muro e atravessa por ele. Ezequiel 3 e 4, ele ficou sem se mover por longos períodos. Enfim, entre os exilados na Babilônia, Ezequiel mostra que Israel mereceu esse julgamento e que a justiça de Deus produz esperança para um futuro melhor. Tudo que Deus faz é bom. Isso iremos entender juntos. Amém, irmãos? Fiquem conosco e vamos entrar nessa maravilhosa vida profética de Ezequiel durante seus 25 anos de visões. Aleluia! Vamos orar, irmãos. Deus, Santo e Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome do Senhor Jesus. E agradeço, Pai, pela vida do Senhor. Agora, Deus, estamos no Antigo Testamento, no Veterotestamentário, na qual ali há as profecias da vinda do Senhor Jesus. Mas esse estudo de Ezequiel iremos entender coisas preciosas, muito importantes para a nossa vida. E te louvamos, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Não sei como eles estão essa semana, mas quero deixar eles em Tuas mãos, Pai. Abençoa, Deus, a vida deles, analisa com carinho cada pedido, cada intenção deles, mas que eles também possam orar ao Senhor, fazer sua parte, acordar cedo, orar as madrugadas quando puder, se submeter a Ti, Pai. Uma das causas que houve a destruição do Templo de Jerusalém e o povo ficou exilado como que escravo lá na Babilônia foi exatamente porque não obedecia ao Senhor. Houve não só Ezequiel, também Jeremias esteve lá falando grandemente para que o povo de Israel se submetesse ao Senhor e novamente servisse ao Senhor e não a outros deuses, e não a corrupção ou os maus tratos ao povo. Pai, obrigado por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.